Fui demitido pelo meu irmão, mas eu era dono de 87% da empresa da família. Parte 9. A era do executivo isolado e intocável, separado das pessoas que faziam trabalho real, havia acabado. Derrubamos todas as paredes interiores e transformamos toda a suíte executiva num espaço colaborativo aberto, barulhento e ocupado para as equipes de engenharia e pesquisa. Minha mesa? Coloquei-a num pequeno escritório renovado no canto da baía principal de despacho, bem ao lado do novo escritório muito maior de Tony Rodrigues. Queria ouvir os motores das unidades móveis ligarem pela manhã. Queria cheirar o café e a graxa. Queria ver os rostos dos técnicos e cientistas quando tivessem uma descoberta ou um problema. Queria estar no andar térreo, não numa torre de marfim. Tony agora era nosso chefe de operações e comandava como uma campanha militar. Ele tinha o orçamento de que precisava, nosso equipamento era de última geração, e o tempo operacional de toda a nossa frota móvel foi de míseros 78% sob Ryan para impressionantes 99,7%. O projeto de predição de derrame da doutora Amara Johnson foi ressuscitado e totalmente financiado. Sua equipe havia crescido de 2 para 12 das mentes mais brilhantes em bioinformática. Seu algoritmo preditivo agora estava em sua fase final de testes clínicos com 3 grandes hospitais universitários, e estava mostrando uma taxa de sucesso que estava chamando a atenção nos institutos nacionais de saúde. Ela estava salvando vidas, como deveria. Fiz 2 ligações na minha primeira semana de volta. A primeira foi para Fergus O'Malley, o técnico veterano de equipamentos que Ryan havia demitido por não se encaixar na nova imagem. Fergus havia estado com a empresa por 20 anos. Era um mestre artesão. Pedi para ele voltar, não apenas como técnico, mas como chefe do nosso novo programa de treinamento para todas nossas contratações juniores. Quando contei qual seria seu novo salário, houve um longo silêncio atordoado do outro lado da linha. Então ouvi ele engasgar. Bem-vindo de volta, Fergus, disse, minha própria voz espessa de emoção. Minha segunda ligação foi para a doutora Sarah Chun, a jovem e corajosa oficial de segurança. Ofereci a ela a posição recém-criada de diretora de segurança e conformidade, um papel sênior com linha direta para mim, e a autoridade absoluta para fechar qualquer operação em qualquer lugar da empresa que considerasse insegura. Sem perguntas. Ela aceitou na hora. Não apenas reconstruímos a empresa. Restauramos sua alma. As pessoas que haviam ficado, aquelas que silenciosamente resistiram à tempestade de Ryan, começaram a caminhar com cabeças erguidas novamente. Começaram a inovar, colaborar, acreditar. Aqueles que haviam saído em desgosto, os engenheiros e cientistas brilhantes que não conseguiam suportar a nova direção voltada para a marca, começaram a voltar. Não éramos mais uma marca. Éramos uma missão, e parecia bom, parecia certo. Realizamos uma reunião geral da empresa no meu segundo mês, sem apresentação elegante, sem palavras da moda, apenas eu num banquinho com um microfone. Contei a verdade sobre o que havia acontecido. Contei sobre o traste, sobre o foco na missão. Então abri o espaço para perguntas. Elas foram difíceis. Perguntaram sobre segurança no emprego, sobre suas pensões, sobre o futuro. Respondi cada uma honestamente. Foi um contraste gritante com as reuniões gerais de Ryan, que eram apenas vídeos produzidos elegantemente dele falando sobre participação de mercado. E isso era real. Era bagunçado, e foi o começo de reconstruir confiança. Recusando o holofote. Cerca de 10 meses no meu novo papel, fomos abordados por uma grande revista de negócios, uma das grandes. Queriam fazer uma matéria de capa. A repórter, uma jovem mulher afiada e ambiciosa chamada Jéssica, já havia descoberto os traços gerais da história a partir de fofocas da indústria. Seu título proposto era O Golpe Silencioso, em como a vingança de um fundador derrubou um CEO corrupto e salvou uma empresa. Nos encontramos no meu pequeno escritório funcional, aquele que costumava ser um armário de armazenamento. Cheirava levemente a café e desinfetante. É uma história fantástica, disse Jéssica, seu gravador digital na mesa entre nós. Um thriller corporativo da vida real. Uma história de traição familiar. Um confronto dramático na sala de diretoria. O azarão triunfando. Nossos leitores vão devorar. Queremos posicioná-lo como herói, o invasor corporativo que recuperou seu reino. Me recostei na cadeira, uma cadeira simples de aço e malha que provavelmente custou menos que uma das gravatas de Ryan. Aprecio o interesse, Jéssica. Realmente aprecio. Mas você entendeu a história errada. Ela pareceu confusa, sua caneta pairando sobre o bloco de notas. Como assim? Esta não é uma história sobre vingança, disse. Não tenho interesse nisso. E certamente não foi um golpe para recuperar um reino. Foi uma correção de curso. Foi uma história sobre uma promessa sendo mantida para um homem que não está mais conosco. Ela insistiu como bons repórteres fazem. Mas o drama familiar, a demissão, o confronto, esse é o coração da história, não é? Não, disse firmemente.
O coração da história está no laboratório da doutora Mara Johnson, onde ela está prestes a tornar o derrame um evento evitável. Está na nossa baía de despacho, onde Tony Rodrigues tem nossa frota funcionando tão eficientemente que cortamos os tempos de resposta de diagnóstico de emergência em média de 3 horas. Está no trabalho que Fergus O'Malley faz todos os dias, ensinando técnicos jovens que qualidade e integridade importam mais que velocidade. O herói desta história não sou eu, concluí, olhando-a diretamente nos olhos. É o trabalho. Sempre foi. Jéssica saiu parecendo pensativa. O artigo que saiu um mês depois foi muito diferente do que ela havia proposto primeiro. O título era, sem crédito, apenas vou em a liderança silenciosa que restaurou a missão da Frontier Diagnostics. Não mencionou meu irmão pelo nome uma vez. Focou na ciência, nas pessoas e na missão. Era a única história que jamais me interessei em contar. Um reconhecimento silencioso. O momento mais significativo daquele ano tumultuoso inteiro não aconteceu numa sala de diretoria ou nas páginas de uma revista. Aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira em novembro. Meu tio James, o irmão engenheiro silencioso e aposentado do meu pai, apareceu no escritório sem avisar. Estava segurando 2 copos de papel fumegantes de café de um restaurante local que ele gostava. Nunca havia me visitado no trabalho antes. Nem uma vez em todos os anos. Imaginei que você poderia usar isso, disse, me entregando um copo. Era preto, sem açúcar, exatamente como gosto. Ele lembrou. Ficamos perto da grande janela da baía no meu escritório, observando a chuva escorrer pelo vidro, olhando para o pátio de despacho onde os técnicos em capas de chuva amarelas estavam preparando uma unidade móvel para sua próxima implantação. Não falamos por alguns minutos, apenas observamos o trabalho silencioso e focado. Sabe, disse finalmente, sua voz rouca de anos de desuso. Seu pai, ele sempre foi um vendedor. Um muito bom. Podia vender qualquer coisa, mas nunca realmente entendeu como as coisas funcionavam. Sempre teve medo da sala de máquinas. Ele tomou um gole lento. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.